Bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais uma aula, tá? Olha só, a gente já viu frações, a gente já viu um pouquinho sobre como estabelecer frações e o que elas representam. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver frações equivalentes, tá? E simplificação de frações. Vou dar um zoom no quadro para vocês darem uma lida melhor. E olha o que é que acontece. Quando a gente vai trabalhar sobre frações, é comum imaginar que tenha várias frações que representem a mesma quantidade. Às vezes pode não ser tão simples de entender, mas a aula de hoje a gente vai ver o que quer dizer isso, tá? A gente vai ver várias frações que, por mais que pareçam diferentes, mas na verdade representam a mesma quantidade. E aconselho fortemente o uso de calculadora, tá? Ajuda muito em alguns momentos verificar que duas frações são equivalentes usando a calculadora sem ter que ficar dividindo o tempo todo. Bom, vamos para a nossa aula. Olha só, aqui atrás eu tenho um exemplo, tá, de como mostrar que frações diferentes representam quantidades iguais. Então vamos lá. Olha só, não se preocupem se ela estiver pequena, tá? Eu vou dar um zoom, até para vocês conseguirem ler melhor essa parte. E olha só o que é que eu vou fazer. Frações equivalentes. Vamos ver algumas frações que representam a mesma quantidade. Então, deixa eu até escrever em preto, para ficar sugestivo. Olha só. Como na aula passada, sobre frações, eu peguei um quadradinho aqui, um retângulo, e dividi em 4 partes iguais. Professor, tem diferença. Calma, até eu desenho mal. Imagine que esses 4 quadradinhos azuis são iguais. Olha só. Em preto, tá? Que é essa parte aqui do lado de cá, eu pintei duas partes em 4, tá? Tinha 4 quadradinhos. Eu pintei duas delas de preto. Ou seja, a fração que representa essa quantidade é 2 sobre 4. Tudo bem, né? Agora, imagine o seguinte. Olha essa parte aqui, ó. Eu não vou apagar com o dedo, não. Vou só subir aqui em cima. Vejam que metade da figura está pintada de preto e a outra metade está pintada de vermelho, tá? O que é que acontece? Do outro lado aqui, ó, eu vou escrever também uma fração que está pintada de preto dessa figura. E olha só o que é que eu posso afirmar. Em preto temos 1/2, ou 1 sobre 2, 1 de 2. Por quê? Eu posso dividir a figura em duas partes, tá? E uma delas está pintada de preto. Olha que interessante, olha a parte bacana, a coisa bonita aqui. 2 sobre 4. E 1 sobre 2. Essas duas frações representam a mesma área aqui que eu pintei de preto. Representam a mesma coisa. Ou seja, essas duas frações são iguais. Professor, mas pode? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mais pra frente a gente vai ver que tem como a gente partir dessa fração aqui e chegar nessa, tá? Mas a princípio, como elas representam a mesma quantidade, as duas frações são iguais. Tudo bem? Ainda não entendi, professor? Vamos ter mais exemplos. Sem preocupações, tá? Eu vou dar mais um zoom aqui para vocês lerem de novo e acompanharem. E é o seguinte, eu vou escrever aqui no quadro algumas observações, tá? Sobre esta figura. Então, aconselho a vocês que copiem isso aqui no caderno, até para vocês terem uma noção de como interpretar o assunto. Professor, mas está parecido com o livro. Não tem problema. Até porque se fosse para fazer uma releitura, enfim, eu não estaria gravando a aula. Mas vamos lá. Eu vou apagar aqui o quadro e vou escrever algumas observações sobre esse caso, tá? Para vocês copiarem, deixar no caderno como registro e depois a gente fazer mais exemplos. Olha só, eu vou dar um zoom, tá? Para vocês conseguirem ler. Só atentar para a minha sombra não ficar sobre o quadro. A fração que representa sublinhado, porque é importante dizer que a fração nem sempre é igual à quantidade, tá? Pode até ser quando a gente está falando de números. Mas quando a gente está falando de outras coisas, ela representa uma parte, no caso, a parte pintada de preto, que é 2 de 4. Ótimo, duas partes em 4. Mas também a fração que representa essa mesma quantidade que foi pintada de preto naquela figura que a gente acabou de ver, é 1 sobre 2, tá? 1 em 2, ou seja, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Tudo bem? Isso aqui eu coloquei só para vocês lerem com calma, tá? Se quiserem copiar. E vamos para mais exemplos. Vamos ver mais uma forma de ver frações equivalentes. Volto já. Mais um exemplo. Olha só. As frações e... Tá faltando umas frações ali, tá? Eu deixei espaço em branco de propósito.
são equivalentes. Vamos ver quais frações são equivalentes olhando para essa figura aqui. Olha só o que é que eu posso já ver de cara. Eu peguei a minha figura e dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, tá? Tinha um retângulo dividido em 6 retângulos menores, tá? Não tão iguais, mas enfim, releve. Imagine que são iguais os retângulos pequenos. Tá, eu tenho 6, então eu pintei, ó. 1, 2, 3, 4 dessas partes de preto. Rachurei. Então, temos aqui 4 em 6 partes. Eu vou até escrever aqui 4 em 6. Professor, a letra tá pequena, eu vou dar zoom. Um pouquinho de calma, tá? 4 em 6 partes foram pintadas de preto. Mas, se eu vim aqui, ó, e apagar essa linha aqui do meio, percebam que, em vez de ter 4, eu não devia estar apagando com o dedo, mas enfim, eu tenho uma e 2 partes que foram pintadas de preto, tá? Ou seja, 2 em 3. E aqui eu posso escrever 2 sobre 3. Deixa eu só aumentar essa daqui também, para ficar num padrãozinho. Olha só. Agora são 2 em 3 partes, tá? E percebam que eu não mexi na parte que foi pintada, tá? Eu só reordenei. A forma de dividir está praticamente a mesma. Só tirei uma linha do meio. Tudo bem. A quantidade que foi pintada de preto não se alterou. Ou seja, o valor não se alterou, desculpa. Então 4 de 6, tá? E 2 de 3. 4 sextos, 2 terços, 4 em 6, 4 sobre 6, 2 sobre 3, enfim. Tem várias formas de se falar. Mas percebam que essas duas frações também são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Professor, como é que eu posso ter certeza assim absoluta de que o senhor está falando a verdade? Você pode pegar a calculadora, dividir 4 por 6, depois dividir 2 por 3. Você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar exatamente o mesmo resultado. Inclusive, eu acho que vou fazer isso depois e mostrar para vocês, tá? Enfim, vamos adiante. Vamos entrar num assunto que é muito bonito, tá? É bacana. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai ver a fração como um operador. Professor, como assim? A gente tem um operador da soma, a gente tem um operador da multiplicação, divisão, subtração. 2 mais 2, 2 menos 2, 4 vezes 5, 30 dividido por 6, enfim. Essas operações que a gente já conhece. Só que vamos supor o seguinte. A gente não viu até agora que fração representa uma parte de um todo. Então imagine o seguinte. Do mesmo jeito que eu peguei as figuras aqui e dividi, pintei de preto, enfim, aquela parte que foi pintada tinha uma fração que representava ela. Eu quero saber o seguinte. Se eu te dou o número 12 e peço para você me mostrar o que é 2 terços de 12. Ou seja, eu estou te dando 12, pedindo para você dividir em 3 partes e me dar 2. Tá? Repetindo o processo que a gente fez com as figuras. Tudo bem? Vamos exemplificar. Eu tenho 12. Como é que eu vou dividir em 3 partes? Eu vou pegar 12 e dividir por 3, que isso aqui é igual a 4. Tá? Exemplo 1. Tudo bem? Uma outra forma de ver é que você pode escrever o 12 assim, ó. Deixa eu só escrever o 12 aqui primeiro. Tá? Só um segundo. 12 vai ser igual a 4 mais 4 mais 4, tá? Percebam que eu peguei o 12 e dividi por 3, eu obtive 4. Ou seja, se eu pego o 12 e divido em 3 partes iguais, eu consigo 4 em cada parte, tá? Do mesmo jeito que eu vejo aqui, ó. O 12 dividido em 3 partes, que é 4 mais 4 mais 4. Tudo bem? Firme, sem problemas. Então, professor, como raios eu vou fazer isso? Olha só. Você pode imaginar o seguinte, ó. Pega esse exemplo aqui, ó. Se 12 é igual a isso daqui, olha só, eu tenho 3 partes. Eu quero 2 de 3 partes. Então, você pega essa parte da soma e você tem 8. Tudo bem? Aqui, ó. Se você dividir por 3, se você dividir em 3 partes iguais, uma dessas 3 partes é 4. Então, eu posso imaginar, vou multiplicar por 2, já é 8. Qual é a forma prática de fazer? Rápida. Isso daqui, ó, é igual a... Vou escrever até em vermelho aqui. 2 vezes 12. Tá? Eu vou colocar um pontinho, como o livro faz.
Bem, eu vou deixar um xzinho mesmo. Como eu estou usando números positivos, enfim. E dividir por 3. Tá? Essa parte aqui de baixo, vou dar um zoom, tá? Para vocês conseguirem ler. Porque essa parte de baixo dos exemplos eu vou apagar para ter mais espaço. Ok? Então, de novo, recapitulando. Exemplo 1. 12 dividido por 3 igual a 4. Eu encontrei a terça parte de 12, ou seja, dividi 12 em 3 partes iguais. Exemplo 2, mesma coisa, só que usando soma. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, para a gente continuar lá. E lembrando, esse processo aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ele serve para qualquer número e qualquer fração, tá? Você multiplica pelo denominador de cima, pelo numerador, divide pelo denominador, tá? Isso daqui, ó, vai ser igual a 2 vezes 12, 24 dividido por 3. Isso aqui é 8. Mesma coisa. Quando a gente tinha aqui o exemplo 2, que eu dividi o 12 em 4, mais 4, mais 4, quando eu pegava 2 das 3 partes, eu obtinha 8. Aqui, mesmo esquema. Mesma coisa, mesmo resultado. Só que aqui eu estou fazendo de uma forma mais rápida e prática. Professor, eu poderia dividir por 13. Desculpa, dividir por 3 primeiro, depois multiplicar por 2? Sim. Vejamos por este método. Isso aqui vai ser igual a... Eu vou dividir por 3 primeiro. E depois multiplicar por 2. Isso daqui vai dar 12 dividido por 3. A gente já viu que é 4. Vezes 2. Isso aqui... Opa, 2 feio. Também vai dar 8. Mesmo jeito, tá? Professor, por que que funciona? Por que que eu posso multiplicar primeiro ou dividir? Aí é um assunto um pouquinho mais complicado, porque envolve as operações de frações que a gente vai ver pra frente, tá? Então, pra gente não se confundir, o que é que a gente vai fazer? Vamos adotar como método padrão, tá? Esse primeiro, tudo bem? Você vai multiplicar pelo número que está aqui em cima, dividir pelo número que está aqui embaixo. De forma... vamos explicar por que isso aqui funciona. Quantas eu dividi? Vamos deixar isso aqui claro, isso aqui é muito importante. Esse número aqui de baixo, que a gente chama de denominador, tá, nas frações. O que é que isso acontece? Prestem atenção, se quiserem voltar o vídeo até na aula passada, percebam que sempre que eu falava 2 em 3 partes, 2 em 4 partes, esse número de baixo representava o número de partes em que eu dividi alguma coisa, tá? Ou seja, quantas eu dividi, quantas partes eu dividi. Essa parte aqui de cima representa quantas eu quero. De novo, tá? Se você pega o número de baixo, em quantas partes eu dividi, ótimo. Veja nas figuras, quando eu falo 2 de 3, eu peguei a figura, dividi em 3 partes e eu queria 2. Eu pintava 2 partes, eu separava 2 partes, eu queria 2 delas, era isso que eu tinha interesse, tá? Então, o número de cima é quantas eu quero. Agora, recapitulando, volta para a multiplicação. Quantas partes eu quero? 2. De quanto? De 12. 2 partes de 12. Só que, em quantas eu dividi? Em quantas partes eu vou dividir? Em 3, tá? É a mesma releitura, tanto das figuras quanto para cá. Só que aqui a gente está usando álgebra, tá? A gente está fazendo conta para sair mais rápido o que a gente quer. Tudo bem? Esse é o método prático que a gente vai usar para fazer a fração como um operador. Encontrar, por exemplo, a metade de um número. A metade de um número seria dividir por 2. Senso comum, a gente já sabe disso. Como a gente apresentaria em notação de frações? 1 sobre 2, ou 1 meio, de um determinado número. Tudo bem? Entendido? Vou dar um espacinho aqui, dar um zoom, para quem quiser dar mais uma lida. Talvez tirar um print ou copiar. Copiar é interessante, tá? E vamos para mais exemplos. Olha só. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Esse aqui foi estranho. Vamos fazer mais um exemplo. Olha só o que é que acontece. 4/6 de 12. Ou 4 sobre 6 de 12. Tá? Percebam que, se vocês derem uma olhadinha com um pouquinho mais de calma, a gente tinha dito que 4 sobre 6 é equivalente a 2 sobre 3. Tá? Quando eu fiz 2 sobre 3 de 12, eu obtive 8 como resposta. Tenham isso em mente. Então vamos lá, vamos fazer nosso método prático, que é o método mais rápido, assim, por conta, sobretudo para números grandes. Vamos fazer 4 vezes
12 dividido por 6. Sempre esse processo, tá? Para fazer pela continha. Multiplica pelo de cima, aqui no parênteses, divide pelo número que está aqui embaixo, tá? Lembrando que essa barrinha está sempre relacionada à divisão. 4 vezes 12, 48, ok? Dividido por 6. Isso aqui vai dar quanto? 8. Exatamente igual a 2/3 de 12. Por quê? Porque essas frações são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade em relação a um todo. No nosso caso aqui é 12. Então é óbvio que vai dar igual. Tranquilo? Enfim. Fazer mais... vamos ver mais do assunto, tá? Vou colocar uma observação aqui no quadro, tá? Para, se vocês quiserem copiar, inclusive é muito importante, porque ajuda a memorizar e aprender, tá? Memorizar é uma coisa muito... Depois a gente esquece, é melhor aprender mesmo o conteúdo, ter ele na ponta da língua. Vamos aqui, só para vocês copiarem, tá? Que a gente pode dizer que duas ou mais frações, por que duas ou mais? Duas ou mais, porque nós podemos ter 3 ou 4 frações equivalentes, tá? Isso não tem problema. São equivalentes quando indicam o mesmo valor para uma mesma unidade ou todo. Importante para vocês copiarem, tá? A gente vai ver já como encontrar frações equivalentes. A gente acabou de ver como verificar que duas frações são equivalentes. Você pode multiplicá-las por um número, tá? Por exemplo, 2/3 de 8 e 4/6 de 8. Se der o mesmo resultado, são iguais. No caso a gente usou 12, né? Mas enfim. Vamos para a próxima parte do assunto, tá? Que, quem prestou atenção, lá no começo da aula tá frações equivalentes e simplificação de frações. Ou seja, eu posso simplificar as minhas frações. Quando eu tiver frações grandes, eu posso tentar torná-las frações menores, entre muitas aspas, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Para simplificação de frações, eu escrevi um textinho aqui no quadro para mostrar para vocês até copiarem, tá? É importante que, se vocês estiverem dispostos, copiem as aulas, tá? Copiem os exemplos, copiem o que vai aparecendo no quadro, para vocês terem uma forma de consulta que não seja exatamente o livro, tá? Para ter mais conteúdo e se lembrar da explicação melhor, tudo bem? Então, como é um textinho um pouquinho longo, para ficar escrevendo aqui no quadro, ter que ficar apagando e voltando, e talvez escrever com letra pequena não fique tão bacana, eu vou fazer o seguinte: eu vou lá no computador, vou gravar a tela lá e vou colocar aqui para vocês lerem, tá? E a gente já volta, tudo bem? Bom, pessoal, e aqui vamos falar sobre a simplificação de frações, tá? O que é que acontece? Tem um textinho aqui na tela, vamos ler ele. Para determinar uma fração equivalente a uma que estamos trabalhando, ou seja, tu pega uma fração, tu vai querer simplificar ela. O que é que tu vai fazer? A gente vai, inicialmente, né? A gente pode dividir ou multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, ou seja, dividir em cima e embaixo a fração. A fração, por exemplo, é 1/2, 2/3. Se multiplicar em cima e embaixo, tá? Logo a seguir a gente vai ver isso, por um mesmo número. Quando a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente diz que a gente simplificou, ou nós estamos simplificando a fração, tá? Por que isso? Porque a fração que a gente vai obter vai ter números menores, então ela parece mais simples, tá? E vocês também vão ver que quando a fração, quando não der para dividir em cima e embaixo, ela vai ser chamada de fração. E quando a gente multiplica, ou seja, quando multiplicamos o numerador, deixa eu só apagar esse sim aqui, e o denominador por um mesmo número, nós encontramos uma fração equivalente à que a gente tinha, tá? Então, por exemplo, 1/2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu obtenho 2/4, que a gente já viu que é equivalente. Se eu multiplicar 2/3 por 2 em cima e embaixo, eu obtenho 4/6, ou 4/6, que também é equivalente. Entenderam? Então funciona assim: se você divide, você está simplificando, tá, a fração. As duas frações, a original e a que você dividiu, são equivalentes. Se eu multiplico, as duas frações ainda continuam equivalentes, mas eu consigo a fração que é menos simplificada, se assim eu posso dizer. Mas enfim, vamos voltar para a aula que vocês vão acompanhar direitinho, ok? Vamos lá. Olha só, como a gente acabou de ver, vamos fazer a simplificação de 10/15, tá? Como é que a gente vai fazer essa simplificação? A gente falou, a gente compreendeu que para simplificar uma fração, eu vou dividir o numerador e o denominador por um número, tá? Por um número igual nos dois casos. Então o que é que eu vou fazer? 10 e 15, não se preocupe, eu não estou só repetindo. Olha o que é que eu vou fazer. Não se preocupem que a letra está pequenininha, que eu vou dar zoom, tá? Inclusive eu vou fazer isso agora, para vocês verem. Tem o sinal de dividido e o 5 ali.
Porque eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo por 5, tá? Eu consigo dividir o 10 e consigo dividir o 15 por 5. Então, o que é que vai dar aqui, ó? Fazendo aqui de baixo. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Opa! Deu 2 terços. Tá? Então, olha que bacana. Essa fração aqui, ó, quando a gente simplificou, deu 2 terços. O que quer dizer que esta fração é equivalente a 2 terços. Tudo bem? Eu estou simplificando porque eu estou deixando a fração menor entre muitas aspas. Eu estou deixando os números menores. Professor, daqui para frente eu consigo dividir? Tipo, dividir em cima por 2 e embaixo por 3? Não. Para ser simplificação, tem que dividir pelo mesmo número. Quando isso aqui ocorre, tá? Que a fração não pode ser divisível mais, eu não consigo mais dividir ela em cima e embaixo pelo mesmo número, ela se chama fração irredutível. Tudo bem? Que bacana. 10 sobre 15, tá? Eu vou escrever de uma outra forma aqui, para dar a entender por que a gente consegue dividir. Aqui em cima, ó, isso aqui é 2 vezes 5 e aqui embaixo é 3 vezes 5, tá? Só para entender por que eu consigo dividir por 5 em cima e embaixo, tá? Enfim, já dá para entender aqui, ó, que vai ficar o 2 e o 3 sobrando, ou seja, 2 terços. Tranquilo? Vamos ver mais uma fração aqui. A fração 5 sobre 7 não é possível simplificar. Por quê? Porque não tem nenhum número diferente de 1, tá? Que eu consigo dividir 5 e 7 ao mesmo tempo. Professor, e o 1? Ele divide os dois. Sim, ele divide os dois. Só que 5 dividido para 1 e 7 dividido para 1 ainda vai ser 5 sobre 7. Ou seja, a gente não mudou em nada a nossa fração, não simplificou. Tá? É isto. Essas frações que você não consegue dividir, não consegue simplificar mais do que elas já estão, então essas frações são chamadas de frações irredutíveis. Tá? Simplificar 15 sobre 30, tá? Que é uma simplificação um pouquinho mais longa, tá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em cima e embaixo por 5, tá? E aqui dividir por 5 também. Isso aqui vai dar igual a 30 dividido por 5, 6, e 15 dividido por 5, 3. Opa, ainda dá para simplificar mais uma vez. Então, esse aqui vai ser simplificado para... Eu vou dividir aqui embaixo por 3, aqui em cima por 3 também. Isso aqui vai ser equivalente ou igual, no nosso caso, né? A 1 sobre 3, tá? Vocês podem fazer essas contas também na calculadora, tá? Eu vou refazer essas contas para vocês na calculadora, gravar e colocar aqui. Vocês vão ver que esses valores são realmente iguais, tudo bem? Isso aqui é simplificação de valores. Agora vamos supor que você quer encontrar uma fração equivalente, tá? Uma fração dada. Como é que você vai fazer isso? Uma das muitas formas de fazer. Olha só. Eu vou escrever aqui, tá? Fração equivalente. Vamos supor que você tem a fração 3 sobre 5, tá? E você quer achar uma fração equivalente a ela. Deixa eu só escrever esse 3 aqui um pouquinho melhor, porque ele não está aparecendo bem no vídeo. Enfim, 3 sobre 5. Quero encontrar uma fração equivalente. Professor, como é que eu faço? Faz o caminho inverso. Em vez de dividir, tu pode multiplicar e dividir. Desculpa, em vez de dividir, você pode multiplicar em cima e embaixo por 2, numerador e denominador. Que vai ser igual a 10, 6 sobre 10. Tá? Se você tiver a fração 8 sétimos ou 8 de 7, mesmo procedimento. Você pode multiplicar em cima e embaixo por 3, digamos. Tá? Professor, quais os números que eu posso multiplicar? Qualquer um. Contanto que seja o mesmo número. Opa, multiplicar. Em cima e embaixo, você pode multiplicar sem nenhum problema, tá? No caso, isso aqui vai ser 21 sobre 24, tá? As duas frações são equivalentes e mais são iguais. Tudo bem? Enfim, esse aqui é um caminho mais rápido, tá? Quando você quer encontrar frações equivalentes. Se caso você tiver com tempo livre e quiser fazer, você pode fazer o caminho inverso. Você pode pegar aqui e dividir por 3 em cima e embaixo, vai dar essa fração. Você pode chegar aqui e dividir em cima e embaixo por 2, vai dar essa fração primeira. Tudo bem? Essa é uma das formas de achar frações equivalentes quando for pedido.
Então, é isto. Muito obrigado pela atenção, tá? Desculpa se a aula ficou um pouco longa, ficou cansativa, mas precisamos ver os assuntos com calma. Olha, eu ia colocar alguns exemplos aqui também das atividades de vocês, tá? Para ajudar a vocês conseguirem fazer. Só que vai ficar a aula ainda muito mais longa, eu acho que isso não vai ser tão bacana. Então, terminando de ver a aula, entrem em contato, tá? Porque eu vou mandar para vocês alguns exemplos de como fazer essas atividades. De forma mais rápida mesmo, videozinhos bem curtinhos, pra gente não perder tanto tempo. Tudo bem? Enfim, por hoje é só na nossa aula. Então, caso não tenham nenhuma dúvida, nem nada mais, muito boa semana, uma excelente semana e bons estudos. Até a próxima!